Eu não quero um autista no aniversário do meu filho. Eu queria falar aqui sobre um assunto que polemizou nas redes sociais semana passada, sobre uma mulher que, dentro daqueles grupos de mães de escola, né, ela mandou um recado para uma mãe de um menino que eu acredito que seja autista, dizendo que ela não iria convidar o filho, né, essa criança para o aniversário do filho dela, porque ele era estranho e que as outras crianças poderiam não ficar à vontade, né, enfim. E isso causou uma polêmica enorme, né, as pessoas ficaram indignadas, o que é bastante compreensível, né, quem não fica, né, indignado numa situação dessa, né, vendo uma criança sendo preterida, né, sofrendo esse tipo de preconceito. Então houve muita polêmica, algumas pessoas foram até agressivas, mas eu acho que essa situação ela faz com que a gente obrigatoriamente tenha que ter algumas reflexões em relação a esse tipo, a essa situação que aconteceu, né? Esse tipo de fato que infelizmente acontece bastante, né? Eu acho que deve acontecer muito. Esse foi um exemplo que veio à tona, né? Que acabou vindo parar nas redes sociais, mas eu acredito que isso deve acontecer inúmeras vezes e ninguém fica sabendo. Então, a primeira coisa que eu queria pensar sobre isso é assim, né, não esquecendo que isso foi um ato de preconceito, né, dessa mãe, mas eu sempre penso, qual de nós não foi protagonista de um ato de preconceito em algum momento da vida, né? Porque, na minha opinião, o preconceito ele faz parte do ser humano, né? Como a inveja, como a cobiça, como a tristeza, né? Então eu vejo o preconceito em muitas atitudes de muitas pessoas, né? Quem de nós nunca teve preconceito contra alguém que estava mal vestido e a gente não achava que aquela pessoa fosse condizente com aquele lugar, enfim. Quem de nós não deixou de frequentar algum tipo de lugar por causa das pessoas que frequentavam aquele lugar, que tinha uma aparência que não nos agradava, né? Que mulher nunca deixou de fazer a unha com uma manicure porque não gostava da aparência dela, né? Que mulher não deixou de ir num salão de beleza porque achou que aquele, né, o salão não era muito limpo, ou que talvez a cabeleireira não tivesse um cabelo muito bonito. Então aquilo gera um preconceito de que a pessoa acaba não indo naquele lugar, né? Ou muitas vezes a gente deixa de entrar em algum lugar por achar que aquele lugar é muito chique, né? Que é muito fresco, né? E que você não vai se sentir bem naquele lugar. Então, isso são todas atitudes de preconceito, né? Todos nós, em algum momento, a gente acaba tendo uma atitude de preconceito. Então, o que a gente tem que pensar é assim, o que leva uma pessoa, no caso uma mãe, a ter esse preconceito, né, contra uma criança que é diferente? Pode ser autista, pode ser Down, pode ter algum tipo de diferença, um cadeirante, né? E a gente tem que ter essa reflexão, porque, na verdade, né, eu li algumas mensagens que as pessoas disseram e as pessoas falaram, esta mãe deveria ter ensinado ao filho, né, que ele tem que ter tolerância, que ele tem que ser inclusivo à sociedade, mas muitas vezes essa mãe não
consegue ensinar isso para o filho, ela não consegue passar isso para o filho, porque ela não teve esta educação inclusiva. Né? Como eu estudo muito comportamento humano há muitos anos, eu percebi que essa mudança que teve em relação à criança, né, a criação dos nossos filhos, começou há algumas décadas atrás, quando alguns profissionais, né, a própria mídia e alguns profissionais, pediatras, psicólogos, começaram a divulgar que as crianças, por exemplo, não podiam ser contrariadas, né? Os pais não deveriam contrariar seus filhos, né? Os pais deveriam compreender seus filhos, eles teriam que entrar em um acordo com seus filhos, né? Então, isso foi divulgado e foi passado para a sociedade durante anos e anos e anos, e isso foi acabando com aquela hierarquia natural que existia dentro de uma família, né? Os pais mandavam nos filhos, os pais tinham, né, tipo, a soberania sobre os filhos, sobre tomar decisões ou o que quer que seja. Então, isso, com o passar dos anos, isso veio sendo diminuído. Essa soberania dos pais, ela veio sendo diminuída, enquanto que os filhos começaram a se tornar praticamente soberanos dentro da família. Hoje nós vemos, por exemplo, famílias onde uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, ela manda na família, ela manda no casal. Entendeu? O pai e a mãe, eles só vão em determinado lugar se a criança gostar daquele lugar. Elas só frequentam a casa de uma pessoa se aquela criança gostar daquela casa. Enfim, eles criam, hoje em dia tem muitas famílias que criam pequenos reizinhos, né, dentro de casa, onde eles são soberanos e eles fazem aquilo que eles querem. Né? E por que os pais criam essas crianças dessa maneira? Porque eles foram criados dessa maneira. Né? Então, no caso dessa mãe, talvez ela não tivesse condições, ou não tivesse como passar para o filho, né, ou para a criança, não sei se o filho ou filha, que na verdade estava fazendo aniversário, mas ele não tinha capacidade de passar para essa criança, por exemplo, essa questão da tolerância, da inclusão, porque ela não tem essa educação, ela não teve isso. Então ela não sabe como passar isso para o filho. Ela só sabe satisfazer os desejos do filho. Né? Então, talvez essa criança, em algum momento, chegou para a mãe e disse: olha, mãe, tem um amigo meu, fulano, da minha classe, que é esquisito. Eu acho ele estranho. Então, essa mãe, com essa informação, o que ela faz? Não vou convidar aquela criança porque o meu filho ou filha não gosta dela, ela vai ficar incomodada com essa criança estranha aqui no aniversário. E, né, apesar dessa situação ter vindo à tona, na minha opinião, ela simplesmente expressou algo que é um sentimento da maioria dos pais de crianças típicas. Né? Volto a falar, essa não é uma questão dessa mãe, é uma característica dessa nossa sociedade. Né? A maioria das famílias hoje em dia, quem manda na família são os filhos. Os pais, eles praticamente vivem em prol de satisfazer os desejos dos filhos, as vontades dos filhos e proteger aqueles filhos de qualquer situação que possa incomodá-los, possa trazer algum tipo de transtorno. Né? Então, é uma super proteção. Né? Você cria ali pessoas totalmente egoístas do ponto de vista de desejos e vontades. Né? Na verdade, a sociedade moderna hoje, na maioria dos casos, é dessa maneira. A maioria das famílias é dessa maneira. Então, o que essa mãe fez foi expor algo que, na verdade, na minha opinião, a maioria dos pais de crianças típicas sente. Né? Então,
Essa é uma outra reflexão que eu queria trazer. Eu, como pai de um menino autista, eu tenho certeza que o meu filho já passou por uma situação dessa. Porque, na maioria das vezes, eu acredito que a criança e nem os pais ficam sabendo. Às vezes, quando não são convidados, o filho é preterido em alguma situação. Né? Porque o autista, como todo pai de criança autista sabe, ele não sabe explicar, ele não sabe se comunicar, ele não sabe dizer, às vezes, na maioria das situações, o que acontece com ele não sabe nem perceber quando ele sofre algum tipo de preconceito. Então, o meu filho, com certeza, ele passou ou irá passar por uma situação parecida com essa. Eu, pessoalmente, eu vou dizer que eu até prefiro que o meu filho não seja convidado para uma festa ou para um aniversário onde ele provavelmente não vai ser bem visto ou não vai ser bem quisto, entendeu? Eu prefiro que, se ele tiver que ser convidado, que ele seja convidado realmente por pessoas que gostam dele ou que pelo menos tentem se esforçar em incluí-lo dentro daquele ambiente, né? Tenho essa percepção de inclusão, tenho essa vontade de inclusão, porque eu pessoalmente não gostaria que ele fosse convidado para um lugar simples por mera obrigação. A lição que a gente tira dessa situação é que a gente precisa tentar entender exatamente o que faz com que pais e mães dentro da nossa sociedade tenham essa atitude, né, de preconceito em relação a crianças que têm algum tipo de diferença, né? Até mesmo porque se a gente não tentar entender o que está acontecendo, a gente pode acabar nos tornando tão preconceituosos quanto eles, né? Quando a gente começa a julgar uma mãe que teve uma atitude preconceituosa, mas a gente não sabe exatamente o porquê ela teve essa atitude, o que levou ela a ter essa atitude, né? Aliás, o que leva a nossa sociedade, de uma maneira geral, a ter esse tipo de atitude preconceituosa e de tentar afastar aquilo que é diferente, né? Por que é tão difícil para a nossa sociedade lidar com o diferente? Entendeu? Tentar se esforçar. Por que ela não tenta se esforçar? Né? Por que nós nos tornamos... por que as nossas famílias se tornaram núcleos tão egoístas? Né? E dentro desses núcleos egoístas, por que é que, né, a pessoa mais importante, a pessoa que tem a última palavra, na verdade, é o filho? Por que nós nos tornamos pessoas que, na verdade, vivemos para satisfazer as necessidades e vontades dos nossos filhos? Né? Eu digo isso de uma maneira geral, que não seja algo que seja com todas as famílias, mas com uma grande maioria delas isso acaba acontecendo. Então a gente tem que entender muito bem isso que está acontecendo, para que nós também não sejamos protagonistas de atos preconceituosos, e para que a gente trabalhe para que no futuro a nossa sociedade se torne realmente uma sociedade, né? Que ela deixe de ser essa coisa fechada, onde famílias são núcleos fechados e egoístas, e quando essas famílias se relacionam com outras famílias é porque há um interesse mútuo, né? E outras famílias e outras pessoas que não compactuam com esse interesse mútuo são deixadas de lado, né? Então cria-se pequenos feudos sociais ali, onde quem não faz parte, ou quem não, de alguma maneira, não exerce algum interesse ou não leva algum interesse mútuo para esse feudo, é deixado de lado, é excluído, né? Então isso é uma coisa que é importante ser feita, entender o porquê isso está acontecendo e trabalhar para que no futuro a nossa sociedade se torne realmente uma sociedade de verdade. Que nós tenhamos uma visão comunitária da nossa vida e não só uma visão de núcleo fechado,
que é o que acontece com a maioria das famílias hoje em dia.